Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, porque a torcida do São Paulo está incomodada com dois personagens do São Paulo e é deles que a gente vai tratar aqui, eu e o Arnaldo, num bate-papo. Queremos que você participe também. Queremos que você também se inscreva no nosso canal. Se inscreva aí, vamos chegar aí nos 200 mil inscritos e enfim criar o nosso clube de membros do canal. Esse é um ponto. O outro, aperte o sininho aí, curta, faça tudo para ajudar a gente e a gente continuar produzindo material interessante. Agora é o seguinte, a gente vai falar de dois personagens hoje aqui. Dois personagens que estão povoando a cabeça do São Paulino. Um deles é o Luciano, o outro é o Daniel Alves, por razões diferentes. Dois dos principais jogadores da temporada passada do São Paulo, mas que esse ano não estão entregando tanto, por razões diferentes, como eu disse. Primeiro papo é o Luciano. Tá lá machucado, jogou pouquíssimas vezes nessa temporada, tá lá no estaleiro até agora, não se sabe quando vai voltar. E é isso que eu quero saber do Arnaldo. Arnaldo, o que acontece com o Luciano? Esse cara vai voltar a jogar futebol no São Paulo? Diga lá. Fala Tirone, fala galera. Antes de responder o que tem o Luciano, alguns números para vocês. O Luciano está completando 2 meses sem jogar futebol. São mais de 15 partidas desfalcando o time. Ele não joga desde a partida contra o Santos. Ninguém nem lembra aquela derrota do São Paulo na Vila Belmiro quando sentiu a coxa esquerda. Para vocês terem uma ideia, o Rigoni, que foi o jogador recém-contratado pelo São Paulo, que chegou depois, fez apenas 2 partidas completas com o Luciano. Aliás, o Rigoni acabou sendo encontrado pelo Crespo como substituto do Luciano, jogando na função dele, quando o ideal seria jogar os dois juntos, os dois jogadores mais decisivos do time. Então o Luciano é uma ausência longuíssima. Ele não disputou nenhuma eliminatória da Libertadores, não disputou a eliminatória da Copa do Brasil contra o Vasco e vem sendo um desfalque absurdo para um jogador que era constante o tempo todo na temporada passada. Vamos explicar agora o que ele tem. Bom, o Luciano tem um estiramento muscular na coxa esquerda. Não é a mesma contusão que o tirou na temporada passada, da semifinal contra o Grêmio pela Copa do Brasil e daquela reta final de Brasileiro, embora seja na mesma perna. E ele estava meio que pronto para voltar contra o Vasco pela Copa do Brasil, quando sentiu de novo a mesma contusão. Aí voltou a estaca zero. Isso já faz 1 mês, e agora completam 2 meses. Tem cirurgia no joelho, que não demora 2 meses de recuperação. O Departamento Médico de São Paulo deve uma explicação sobre a questão do Luciano. E agora tem um enigma, um dilema, digamos assim. O Luciano está voltando a treinar agora normalmente, aos poucos. E o São Paulo tem 3 partidas antes dessa parada da data FIFA de 14 dias. 2 pelo Brasileiro e a partida super importante contra o Fortaleza pela Copa do Brasil na quarta-feira. A minha pergunta para você, Tirone, e para vocês é a seguinte. Vocês arriscariam o Luciano nessas 3 partidas antes da parada, ou já que vai ter a parada, aproveitariam para tentar recuperá-lo totalmente, fazer o jogo treino, essa coisa toda? O que vocês fariam? Arriscam agora o Luciano na Copa do Brasil, por exemplo, ou esperam esses 14 dias para utilizá-lo? Ah, rapaz, bom, eu sei que essa pergunta é muito difícil, né, para você tomar uma decisão com frieza, de não escalar um cara que é um cara muito importante, muito diferente dos atacantes que o São Paulo tem hoje, essa seca de ataque que o São Paulo tem. O cara, é claro que ele é muito importante em qualquer condição, mas eu arriscaria não escalar o Luciano, a não ser que ele esteja em plenas condições. Acho que o São Paulo já errou nisso uma vez, colocou o cara em campo sem condições, o cara voltou para o estaleiro e foi pior ainda, a emenda ficou pior que o soneto. Então, eu sei que o São Paulo tem jogos importantes contra o Fortaleza, a Copa do Brasil, que é a única chance que o São Paulo tem de conquistar mais alguma coisa esse ano, título que o São Paulo ainda não tem, mas eu não arriscaria a saúde do Luciano nesses jogos. Tentaria ir com o que o São Paulo tem, o próximo jogo, o jogo de volta tem um tempinho ainda, melhor. Para esse primeiro jogo eu não arriscaria, a não ser que o Luciano tivesse todas as condições físicas, tivesse seguro para voltar, senão eu não escalaria. Agora o outro assunto, outro personagem que a gente quer falar aqui, Arnaldo, é o Daniel Alves. O que fazer com o Daniel Alves, que é um cara muito caro e que, ao meu modo de ver, não está entregando o quanto poderia, o quanto deveria pelo salário que ganha, em que pese a dívida imensa que o São Paulo, e moral que o São Paulo tem com ele. Arnaldo, o que fazer com o Daniel Alves?
Bom, é curioso, né, a gente falar desses dois personagens, agora do Daniel. Eles eram, Luciano e Daniel, os pilares do time do Fernando Diniz, jogavam todas e estão praticamente ausentes nessa temporada com o Crespo. O Daniel teve a questão olímpica, as declarações contra o São Paulo, uma série de coisas desastradas, as questões da diretoria, promessas não cumpridas, mas eu tô com você, eu acho que o São Paulo não comporta um jogador do tamanho do Daniel, hoje. E o Daniel, mais do que isso, ele não é um jogador decisivo, Tirano. Ele não decide jogos. Então o cara que custa esse dinheiro por mês, ele precisa decidir jogos, entregar taças, pontos, ele não faz isso. Ele não é um jogador decisivo. Então acho que se o São Paulo tiver uma proposta pro Daniel, o Daniel tiver uma proposta europeia até o fechamento dessa janela, coisa até a semana que vem, eu acho que o São Paulo deveria negociá-lo e pactuar a dívida que tem com ele. Eu não vejo ele um jogador essencial hoje no São Paulo. Ah, o Igor Vinícius é ruim, o Orejuela é ruim, mas o Daniel não faz a diferença. E eu quero saber de você, Tirone, o que você faria com o Daniel nessa parte final aí? Esperaria, ficaria com ele? Dizem que ele quer ficar, mas vale a pena ficar com ele? Diz aí. Bom, eu acho o seguinte, Arnaldo, todos os times que estão ali brigando por tudo, Flamengo, ou por quase tudo, Flamengo, Palmeiras, Galo, os ricaços do futebol brasileiro, tem muito bons jogadores, é claro, e tem alguém diferente. O Flamengo nem se fala, tem o Gabigol, tem o Arrascaeta, tem alguns jogadores diferentes, tem o Everton Ribeiro e tal. O Galo tem o Hulk, pelo menos. O São Paulo tem o Daniel Alves. Se você fizer uma comparação, o Hulk vale o que pesa. Vale o salário que o Galo tem pagado para ele. Porque ele tem feito a diferença. Ele é o principal jogador do time, ele faz gol, ele dá assistência, ele muda a cara do Atlético Mineiro. É um cara importante. Então quando você paga uma bala para um cara desse tamanho e ele entrega, dá para você entender que está valendo a pena. No caso do Daniel Alves, e não é nenhuma crítica ao Daniel Alves, ao jogador, à pessoa, é nada disso, ele é um ótimo jogador, é um jogador da seleção brasileira, mas ele não é um cara decisivo, ele não é o cara que vai chegar e vai te dar 3 pontos, o Hulk vai te dar 3 pontos. O Daniel Alves, pelo menos até agora, ele pouco fez nesse sentido. Teve alguns jogos lá contra o Flamengo, nas finais do estadual ele não estava, ele está toda hora na seleção brasileira, tudo bem que agora o São Paulo não vai jogar quando a seleção brasileira jogar, mas ele estava na Olimpíada, ele não tem sido o cara importantíssimo para o São Paulo, porque muitas vezes ele nem está, como no caso da seleção olímpica. E quando ele está, ele não entrega o tamanho do salário dele. Eu acho que a solução para o São Paulo, na minha opinião, era tentar uma saída honrosa e digna nesse caso. E pagar tudo que deve, porque essa dívida que o São Paulo tem com ele é imoral. O São Paulo tem que pagar esse negócio. Mas acho que uma saída honrosa. O São Paulo não comporta mais um salário desse tamanho nessa crise financeira que ele está. Ainda mais um salário para um jogador que, para mim, não está entregando o equivalente ao seu salário. Certo? A gente volta a qualquer momento, mas eu repito para vocês, inscreva-se no canal, aperte o sininho, venha com a gente. Abraço!